Boa noite, meus irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. É uma alegria nós nos reunirmos novamente como corpo de Cristo e não podemos novamente estar de maneira presencial, mas estamos aí online com o culto devido à pandemia, à bandeira preta. Mas Deus tem o controle de todas as coisas, nós podemos descansar e confiar nisso, né? Nós, como família, retornamos bem das férias, né? Foi um tempo de descanso muito gostoso. Mas vamos iniciar com um tempo de oração. Gostaria de orar com os irmãos e depois nós vamos cantar um cântico antes de nós escutarmos a palavra de Deus. Feche seus olhos aí, vamos orar. Deus, nós queremos te agradecer e louvar o teu nome por tudo que o Senhor representa e significa para nós. Te louvamos porque o Senhor é grande, poderoso, bondoso, um Deus fiel. A tua graça, Deus, nos alcançou. Nós podemos cantar louvores a ti, nós podemos aprender sobre o Senhor através da tua palavra e nós clamamos que o Senhor nos edifique nessa noite para que o Senhor mesmo seja glorificado nas nossas vidas. É o que nós te pedimos, Pai, te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Boa noite, irmãos. Agradeço muito a vocês por entrarem no nosso canal de YouTube ou no nosso site ali para poder olhar o nosso culto hoje de noite. Sinto muito e
é difícil, eu sei, para muitos de nós que queremos estar juntos e gostaríamos de ter tido nosso culto presencial. Tinha até planejamento para ter batismo e ver Deus trabalhar na vida de vários jovens que temos na igreja. Mas logo, logo teremos esse batismo, logo, logo remarcaremos isso e vamos ver quanto tempo essa bandeira preta continua, né? Então, se vocês têm as suas Bíblias aí, podem abrir para Isaías 40. Vamos estar lendo Isaías 40 e vendo os versículos 12 a 31. Hoje quero falar sobre temendo Deus. Sei que durante esse tempo de incertezas, durante esse tempo de coronavírus com essa bandeira preta, muitas vezes vamos olhar para as nossas circunstâncias em vez de olhar para Deus e muitas vezes esquecemos dele, né? Então vamos estar explorando esse conceito, essa ideia aqui, entendendo mais como aplicar isso na nossa vida. Esse estudo foi algo que eu e meu pai fizemos juntos na feitoria, baseado no livro Jerry Bridges, que escreveu Alegria em Temer a Deus, The Joy in Fearing God. Livro muito bom, não sei se é traduzido, mas a gente traduziu em casa e usou como um recurso para fazer 4 mensagens lá na feitoria. Então, vou fazer um resumo disso aí para nós hoje de noite, porque é muito importante entender o temor de Deus e como viver de acordo com isso. Então, para começar, por que devemos temer a Deus? Salmo 111, 10 fala: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Então, o temor de Deus, temendo Deus por quem Ele é o princípio da sabedoria. Já é o começo do pensar direito, de agir direito como um cristão. É usar a informação da forma correta, né? Então, é importante a gente poder entender o que é o temor de Deus. Então, Jerry Bridges, no seu livro, fala que o temor de Deus, na compreensão desse conceito bíblico, precisamos incluir 3 elementos, que seria respeito, que para com Deus significa reverência, em reconhecimento do seu infinito valor e dignidade. O segundo é admiração de seus gloriosos atributos. E o terceiro é estar maravilhado com o seu amor infinito. Jerry Bridges falou isso. Então, 3 partes de como a gente age e entende esse temor a Deus: respeito, admiração e maravilhado. Okay? Então vamos para entender um pouquinho mais, vou falar um pouquinho disso em cada um desses aspectos aqui. Então vamos começar com admiração. Admiração vamos dizer, seria como você reage na presença de Deus. Talvez algumas pessoas já te falaram como viram Deus, né? Viram anjos ou viram coisas celestiais, né? Mas qual foi a reação deles? Em cada passagem bíblica que a gente vê que alguém viu a presença de Deus ou até um anjo, eles caíram no chão em terror, com medo, nem conseguindo levantar a cabeça ou olhar para Deus, vendo que eles são nada comparado a isso. As pessoas que te falaram sobre vendo isso também reagiram assim? Podemos ver a reação de Pedro depois do milagre com a pesca dos peixes. Em Lucas 5:9, fala aqui: quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afaste-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Depois de ver como Deus trouxe os peixes para as redes e eles nem conseguiram colocar todos esses peixes nos barcos e já estavam afundando, então pegaram mais barcos para vir, Pedro vai aos pés de Jesus e disse: afaste-te de mim, eu sou um pecador, eu nem consigo estar na sua presença. E a nós frequentemente caímos no chão em admiração ao nosso Deus? Como a gente reage na presença de Deus? Segundo aqui é respeito. Então, como você respeita a Deus com as suas ações? Você continuamente cai no mesmo pecado e não dá a bola? Hebreus 12, 28 a 29 fala:
Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e, assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois nosso Deus é fogo consumidor. Então, nosso Deus é santo e perfeito e odeia pecado. Ele é um Deus de justiça que não pode deixar o pecado florescer. Acho que muitos de nós perdemos o medo de Deus e a seriedade que devemos ter contra o nosso pecado. Então, como você respeita a Deus? Querendo obedecer o nosso Deus e a nossa forma de mostrar esse respeito. Deus é um Deus perfeito, santo, acima de tudo. Ele olha para o pecado e ele diz: eu não consigo deixar isso existir. Que nem Hebreus fala que ele é um fogo consumidor. A gente vai só olhar para Deus: ele é fofinho, ele é bom, ele só me ajuda, ele me dá o bem, ele só me dá a bênção. E daí a gente não vai se preocupar com a rebeldia que temos contra ele todo dia. Então, parte de temer a Deus é poder respeitar ele. É até ter um medo saudável dele. Saber que tem consequências dos nossos pecados. E ele é um Deus justo que vai trazer essas consequências. Então tem admiração, respeito, e o terceiro é maravilhado. Então, maravilhado é a bondade de Deus, nos leva a um temor adequado a Ele quando realmente a entendemos. Acima de tudo, espero que nossos corações se enchem de prazer e alegria ao contemplarmos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus revelado a nós por meio de Jesus Cristo. Não tem ato maior, não tem ato que mostra mais amor do que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Romanos 5, 8 a 10 fala: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores, como agora fomos justificados por seu sangue. Muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu Filho. Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Então, como é que a gente vai olhar para Deus? Como é que a gente entende o temor? Como é que a gente respeita a Deus e admira a Deus? Em parte disso é sendo maravilhado como Ele reage com a gente. Um Deus tão grande e poderoso, um Deus tão santo e perfeito, que odeia pecado, mesmo assim olha para nós e diz: eu vou amar. E não só amar, eu vou sacrificar por essa pessoa, por você e por mim. Então, parte do temor de Deus é estar maravilhado com o que Ele faz com a gente que a gente não merece. É estarmos maravilhados com Deus porque Ele nos mostrou amor quando merecemos ser destruídos. Não é simplesmente que não merecemos o amor, mas merecemos a destruição. Mas Ele escolhe sacrificar Jesus Cristo, seu Filho, para nos mostrar misericórdia. Então tem esses três aspectos, Admiração, respeito e estar maravilhado. Então, se esse é o temor de Deus, se esse é em três conjuntos assim, como eu devo entender e agir com Deus, como isso me afeta? Quando estamos realmente temendo o Senhor, Jerry Bridges fala, sentimentos de admiração, reverência, honra e adoração serão definitivamente estimulados dentro de nós, pois teremos grandes pensamentos sobre Deus quando encontrarmos sua majestade, esplendor, santidade e amor. Então, você acha que você está temendo Deus no seu dia a dia? Tenho 3 perguntas aqui para vocês já irem pensando no seu dia a dia e se você está mesmo entendendo e vivendo esse temor. Número 1, eu experimento pelo menos em algum grau o temor de Deus, conforme descrito até agora.
Número 2, o temor que tenho por Deus é tão superficial que tendo a estar excessivamente familiarizado com Deus e deixo de mostrar o temor reverencial que é devido a Ele. O número 3, às vezes me entrego a ações pecaminosas conhecidas, ou pensamentos ou palavras, porque não tenho o devido respeito pela disciplina de Deus. Tem uma problema bem sério com a nossa cultura cristã hoje em dia, que Paul Tripp fala que é chamado amnésia espiritual. O que é amnésia espiritual? A amnésia espiritual é quando chega alguma dificuldade, quando estou no meu dia a dia, quando estou no trabalho, quando estou na correria da vida, acabo esquecendo de Deus, esquecendo das coisas espirituais. Tenho essa amnésia espiritual porque Deus nem entra mais no meu pensamento, na minha vida. Tem problemas que se tornam difíceis demais. Tem coisas que eu estou querendo que levam conta da minha vida em vez do pensar de Deus, do estudo da Bíblia dele, de oração. Isso é amnésia espiritual. A amnésia espiritual é provavelmente o fato principal da gente não estar temendo a Deus corretamente. Então, como é que a gente combate essa amnésia espiritual? Bem, temos que ser lembrados de Deus. Temos que ser lembrados de quem Ele é, do que Ele já tem feito por nós e o que Ele até promete fazer. E não é só lembrar durante esse culto e ir para casa ou ir para continuando seu dia e normal, mas nos relembrar toda manhã que acordamos, nos relembrar todo dia que tem dificuldade, nos relembrar cada momento que precisamos mostrar esse temor a Deus, para ter um relacionamento correto com Deus, para mostrar esse respeito, para poder admirar e nos maravilhar com o amor que Ele nos mostra. Então, como é que vamos relembrar hoje? Vamos ler Isaías 40, versículos 12 a 31. Então, quem é esse Deus que tememos? Vou ler aqui então, podem acompanhar na sua Bíblia, se tem em casa ou no celular, se acharem aí a passagem. Então, Isaías 40, 12 a 31 fala: Quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor aconselhou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento, ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para ele, são como o pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano serão suficientes para o fogo do altar. Nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como nada. Para ele, são sem valor e menos que nada. Com quem vocês comparam Deus? Como poderão representá-lo? Com uma imagem que o artesão funde e que o ourives cobre de ouro e para a qual modela correntes de prata? Ou com o ídolo do pobre, que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem, nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes não são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo, mas eles são plantados ou semeados. Mal lançam raiz na terra, Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim
pergunta o santo. Ergam os olhos, olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chamam pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imenso a sua força, que nenhum delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó, e por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aquele que espera no Senhor renova suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andem e não se cansam. Uau! Que incrível! Esse é o nosso Deus. Tem muita coisa aqui para ver, mas eu vou dividir em 3 atributos de Deus para a gente lembrar e entender de quem Ele é. Primeiro, a grandeza de Deus. Segundo, a sabedoria de Deus. E terceiro, o amor de Deus. Então, Jared Bridges fala que em toda a nossa meditação sobre a grandeza de Deus, devemos lembrar que quando temos forças, quando tentamos forçar nossas faculdades ao máximo, ainda estamos a uma distância incomensurável da realidade de quem Ele é. Ele é realmente um Deus infinitamente terrível a quem devemos temer. Jared Bridges está falando aqui que até tentando imaginar o mais grande e o mais poderoso possível, a gente não consegue nem chegar perto, e essa distância de entendimento que temos de quão grande é o nosso Deus, não tem como. Então, vocês estão entendendo e olhando que nós somos pequenos comparado a Deus? Que somos nada comparado a Ele? Que Ele merece todo o temor que temos? Isaías 40, versículo 12, fala que quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Até versículo 26 fala que ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela, seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhum delas deixa de comparecer. Esse é o Deus que a gente serve. Um Deus enorme, um Deus todo-poderoso, um Deus criador, um Deus que não há outro igual, que segura tudo na palma da mão, que controla cada estrela, que estrelas que até agora a gente nem descobriu ainda, e Ele está lá cuidando. E a gente olha versículo 15 e 17, que fala: na verdade as nações são como uma gota que sobra do balde, para eles são como pó. Né? Deus está no controle de tudo. As coisas que para a gente é enorme, esse país do Brasil é como poeira para Deus. É pequeno, é nada, é que Ele só sopra e já desaparece. Né? Diante dele as nações são como nada, para ele são sem valor e menos que nada. Então esse Deus que a gente serve é um Deus que está no controle de tudo, é um Deus sem comparação. E esse Deus é um Deus que a gente facilmente esquece. Por quê? Por que deixamos de esquecer de Deus e olhar para os eventos da vida e as dificuldades que vêm e os prazeres momentâneos? Por isso podemos ver aqui nos versículos 18 e em diante que fala aqui com quem vocês comparam a Deus. Como poderão representá-lo? Como uma imagem que o artesão funde. Fala aqui de alguém que está pegando o ouro e a prata, ou até a madeira, para criar os seus ídolos. Então, um Deus tão grande assim, e mesmo assim a gente cria
e louva ídolos. A gente escolhe pessoas na nossa vida para amar mais do que Ele. A gente escolhe prazeres na nossa vida para nos dominar. Escolhemos esportes, escola, trabalho, dinheiro, coisas boas até como ministério para nos dar propósito. E muitas vezes tememos mais perder aquelas coisas do que tememos a Deus. Vemos as dificuldades como maior do que o nosso Deus. Por que buscamos a satisfação, propósito e nossa identidade em coisas além de Deus? Por que louvamos a criação em vez deste Criador? É triste. É triste porque eu sei que eu faço isso todo dia. Eu escolho fazer algo que me dá mais prazer, que é mais divertido do que ler a minha Bíblia. Eu escolho passar tempo ou até falar com outras pessoas em vez de dar um tempo para orar e falar com esse Deus tão grande que me ama. E é incrível vendo um Deus assim, a gente esquece dele tão facilmente, mas a gente tem tantas lembranças na nossa volta dele. A minha família, 2 semanas atrás, foi viajar para Itaim-Bezinho, que é nos Canhos, e, nossa, foi muito lindo ver, né, que nem tem a imagem ali, né, a cachoeira e as plantas e o cânion descendo e o poder que não tem um humano ou um grupo de humanos que podia recriar algo tão bonito assim, que Deus fez só com a voz dele, com a vontade dele, deu. Deus é tão tremendo e poderoso, e o artista mais incrível que conhecemos não tem igual. Uma amiga estava me falando que era tão incrível olhar como Deus trabalha com só uma cor, que vemos que tem milhares de plantas que só são a cor verde, mas que dá para definir detalhes em cada um e saber a diferença de cada um, e mesmo sendo todas verdes. Vemos aqui em Êxodo, versículo 31, capítulo 14, que Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu ao Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Isso aqui é a reação dos israelitas ao Mar Vermelho abrindo e eles podendo escapar dos egípcios e podendo estar ali salvos e os egípcios mortos, né? E olharam e disseram: uau, Deus, eu confio em ti, vou colocar toda a minha confiança em ti, e temeram a ele, né? Muito legal e muito tri para ver isso. Mas no próximo capítulo, capítulo 15, já vemos que eles estavam reclamando de não ter água, não ter comida, e estavam falando que eles vieram para morrer no deserto. Por que Moisés nos trouxe para morrer no deserto? Onde é que foi a confiança deles em Deus? Onde é que foi esse temor? Eu acho que isso é bem claro aqui, que tiveram essa amnésia espiritual. Que foi tão legal ver como Deus agiu, e daí já, alguns dias depois, já estão com fome, com sede, e esqueceram de Deus. E estão olhando para os problemas e colocando os problemas maior do que o seu Deus. Então, por que muitas vezes esquecemos do nosso Senhor quando tem dificuldades? Né? Por que deixamos os nossos problemas serem maiores que o nosso Deus? Posso dizer que não existe nenhum problema, nenhuma dificuldade maior que o nosso Deus, que Ele não aguenta, que Ele não suporta e que Ele não está disposto a nos ajudar a passar. Então vamos louvar a Deus pela sua grandeza e confiar no seu poder. Vamos lembrar disso. Vamos tentar atacar essa amnésia espiritual e buscar temer ao nosso Deus, que é tão grande e poderoso. O segundo aspecto que eu quero olhar com vocês é a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus. Por que é tão importante entender a sabedoria de Deus? Vamos ver aqui em Isaías 40, versículos 13 a 14, fala: quem definiu os limites para o Espírito do Senhor? Ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecer-lo?
e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Jerry Bridges fala aqui: quem instruiu Deus? A quem ele consultou? Pensa no que aprendemos sobre o design do corpo humano, a incrível complexidade e eficiência de uma única célula, a magnitude das fibras que conectam entre as células nervosas do cérebro. Quem poderia ter servido como consultor do Senhor em uma tarefa de design como essa? Você ou eu? É uma pergunta absurda, não é? No entanto, queremos continuamente ser conselheiros de Deus em seu funcionamento providencial. Queremos dizer continuamente a Ele como certas circunstâncias devem ser mudadas, ou pior, questionamos a sabedoria de Deus quando não podemos entrar ou entender o que Ele está fazendo. A sabedoria de Deus. Deus é tão sábio que Ele sabe cada célula do nosso corpo e sabe o que cada um está fazendo, e quando um não está fazendo o que deve fazer, é câncer. Mas Deus sabe e está no controle de tudo isso. E quem de nós pode dizer: ah, Deus, eu acho que o apêndice não precisava ter? Quem de nós poderia consultar a Deus sobre uma criação, algo que a gente nem entende? Depois de tantos anos de estudar o corpo humano, a gente ainda não chegou nem um pouquinho perto de entender como a mente, o cérebro do ser humano funciona por completo, né? Mas Deus sabe o que cada célula faz, o que cada coisa faz. Como a gente poderia aconselhar Ele nisso? Mas a gente não tem problema em aconselhar Deus nas dificuldades da nossa vida. Ah, Deus, eu queria esse emprego, mas eu não consegui. Ah, Deus, eu precisava de dinheiro, mas eu não tinha e você deveria ter me dado. Ah, Deus, eu sou sozinho. Eu não tenho amigos, não tenho relacionamentos. Ah, Deus, essa esposa aqui que você me deu não está agindo do jeito que eu quero. Ah, Deus, meus planos não foram do jeito que eu queria. Quem é a gente? Quem é nós para poder chegar a Deus e falar que Ele não sabe o que está fazendo? Isaías 40, 27 a 28 fala: por que você reclama, ó Jacó, e por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nunca fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Esse Deus que está no controle está fazendo tudo para o nosso bem. É difícil entender isso porque a nossa sabedoria é finita, mas servimos um Deus infinito. É fácil reclamar, é fácil não se agradar quando os nossos planos não funcionam, mas o temor de Deus requer que a gente olhe e entenda que Deus está no controle. Jerry Bridges fala que Deus fez com que todas as circunstâncias e eventos da vida, incluindo disciplina e aflição, trabalhem juntos para o nosso bem, para nos conformar a Cristo. Considere a amplitude da sabedoria de Deus em fazer isso. Cada evento da sua vida, tudo que você faz, tudo que acontece com você, é de alguma forma entrelaçado em um tecido que está o tornando mais semelhante a Cristo. Existem milhões de eventos desse tipo em sua vida a cada ano, e Deus os orquestra todos para o seu bem. Aquele que nomeia 100 bilhões de vezes 100 bilhões de estrelas e as mantém em seus respectivos cursos, também pode causar tudo em minha vida e em seu, para conformar cada um de nós a Cristo. Uau! Esse é o Deus que a gente serve. Esse é o Deus que nos ama. Ele está diretamente trabalhando em cada momento da nossa vida para o nosso bem, para nos melhorar, para chegar mais como Cristo. O foco dele não é simplesmente nos dar uma vida boa, um
uma esposa boa, um esposo bom. Ele não está aqui para nos agradar, mas Ele está aqui para fazer o melhor para a gente. Muitas vezes a gente não entende isso agora, a gente pode muitas vezes olhar para trás e ver isso, mas temos que ter confiança nesse Deus. Na faculdade, eu tive uma circunstância lá que não foi de acordo com os meus planos. E eu fiquei bem bravo com Deus por uns 2 anos. E eu sofri muito com isso, porque eu não queria aceitar os planos de Deus na minha vida. E eu fiquei bem mal. Não estava orando direito, não estava conseguindo até em ter um relacionamento bom com Deus, porque eu deixei com que a minha confiança, o que eu queria era focado em mim em vez do que Deus queria. Deixei a minha vida ser dominada por insatisfação e ansiedade. 2 coisas que diretamente atacam a Deus e falam que não confiamos nele ou queremos o plano dele. Então não vamos ter essa amnésia espiritual. Vamos correr para esse Deus que nos ama, que está no controle de tudo. Vamos entender que a gente não vai entender tudo. Vamos buscar a soltar as coisas para Ele tomar conta. Uma das minhas músicas favoritas de Casting Crowns fala que Deus está no trono, para de tentar agarrar, solta e seja só sentado nas mãos de Deus, né? Que Ele vai te cuidar, Ele vai levar você no caminho que Ele tem para ti, que é muito melhor do que a gente está tentando agarrar nesse mundo. Então vamos confiar num Deus tão sábio, soberano, poderoso. Por último, vamos olhar então o amor de Deus. Isaías 40, 29 a 31, aqui fala: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aquele que espera no Senhor renova as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andem e não se cansem. Deus sabe que estamos sofrendo, que estamos exaustos e sem força, que somos fracos e continuamente tropeçamos e caímos, que nosso esforço e mérito não consegue nos chegar a Ele. Mas não acaba aqui, né? Nós servimos um Deus todo-poderoso e todo sábio, mas também um Deus amoroso, um Deus que é perto e não longe. Servimos um Deus que nos fortalece, revigora e renova, e não só fisicamente, mas espiritualmente também. Jerry Bridges fala que se a criação é o teatro no qual Deus exibe sua gloriosa sabedoria, e se as várias operações da providência de Deus representam o drama apresentado, então a missão redentora de Cristo é o ato culminante. É somente em Cristo e a sua obra na cruz que vemos a justiça de Deus reconciliada com a misericórdia de Deus, sua lei reconciliada com sua graça, sua santidade com seu amor, seu poder com sua compaixão. Então esse é o Deus que a gente serve, um Deus amoroso, um Deus que sabe que a gente está sofrendo, sabe que a gente não consegue, sabe que a gente sofre no dia e cai e chega a um ponto onde a gente só está exausto e tem esse peso em cima de nós e a gente não sabe o que fazer. E Ele nos mandou Cristo. Esse Deus que existiu antes da criação, antes de tudo que vemos aqui, em perfeita harmonia, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, decidiu sacrificar o Filho por pessoas que não o amavam de volta. Jesus foi sacrificado por você e por mim, porque Deus nos amou e queria ter um relacionamento com a gente. Uau! Que Deus incrível! Um Deus que desde o começo viu você, queria amar você, queria um relacionamento com você, queria um relacionamento comigo.
e que sacrificou algo muito precioso para nos ter. João 3,16 fala: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você esta noite está olhando esse vídeo e percebe que você está longe de Deus, que está correndo atrás dos seus desejos, fazendo os seus planos, que percebe que tem algo faltando na sua vida, que esse buraco que sempre está procurando encher está doendo muito mais. Quero te convidar para olhar para Deus, para olhar para o sacrifício de Jesus Cristo. Que só em Jesus Cristo pode achar essa paz, pode achar esse consolo, pode achar essa alegria. Que Deus sacrificou o Filho na cruz para que Deus tomasse toda a justiça dele, para que Jesus levasse o que a gente merecia. Então corre para Jesus. Percebe que tu não tem nada que tu pode fazer para chegar a Deus. E aqueles que já somos salvos, que já conhecemos a Jesus Cristo, conhecemos esse sacrifício, 1 João 3,16 fala: nisto cremos o que é amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. O Evangelho é o ato principal de amor e o nosso melhor exemplo. E fala que devemos mostrar esse amor para os nossos irmãos também. Então, como você está mostrando esse amor para os seus irmãos? Jerry Bridges fala que seu amor por nós e nosso amor por ele, em troca, trabalham juntos para produzir a alegria de temer a Deus. Então podemos ter alegria em temer a Deus, podemos ter alegria em respeitar a Ele, em admirar Ele, em chegar a maravilhar com como Ele nos trata. Podemos ter essa alegria em ter esse amor e esse relacionamento com Deus. Então, para concluir, eu quero até comandar vocês. Olhem na Bíblia. Buscam a se lembrar de quem Deus é. Tem vários salmos que falam dos atributos de Deus, de quem Ele é. Então buscam não esquecer. Buscam não deixar de lado o nosso Deus poderoso que nos ama, mas em vez de colocar Ele como o centro do nosso dia, do nosso propósito, dos nossos desejos. Vamos buscar temer a Deus todos os dias. Vamos lutar contra a nossa amnésia espiritual e lembrar de tudo que Deus é e tudo que Ele tem feito por nós. Vamos buscar admirar, respeitar e nos maravilhar com Deus, lembrando da sua grandeza e poder, sua sabedoria e soberania e seu amor e sacrifício por nós. E vamos também orar pelos nossos irmãos que estão sofrendo por causa do coronavírus. Acredito que todos estão desanimados com a bandeira preta e a falta de recursos médicos no Brasil. Precisamos lembrar que Deus está no controle da situação e continuar orando que escolhemos temer a Deus. Então, esse ano vai ser difícil. Sofremos bastante ano passado e pensamos que talvez esse ano seria diferente ou que com a vacina ia ajudar, mas estamos de volta nessa bandeira preta e precisamos estar confortando nossos irmãos. Buscam temer a Deus. Buscam Ele. Tenham cuidado, porque durante esse tempo é bem fácil nos desanimar com que os nossos planos não foram como queríamos, que estamos sozinhos, que estamos distantes daqueles que amamos. Então cuidam para não entrar em depressão, para ter ansiedade, mas procuram Deus em vez. Colocam Ele como centro da sua vida. Buscam temer a Ele e lembrar de quem Ele é todo dia. Vamos orar.
Senhor Deus, somos fracos, somos falhos. Muitas vezes corremos para os nossos desejos, o que queremos no nosso dia a dia. Muitas vezes escolhemos esquecer de você, escolhemos buscar os prazeres e o que nos dá satisfação, em vez de perceber quem você é, perceber o que você tem feito para nós e respeitá-lo. Senhor, você é tão grande, você é tão incrível, você é tão amoroso e nos mostra de formas que a gente não merece. Então eu peço que você nos ajude a escolher temer você, a abrir nossa Bíblia, a abrir as nossas mentes, a buscar a oração, buscar amar os nossos irmãos, a buscar te temer com tudo que temos. Somos fracos e não escolhemos isso normalmente. Então peço que você nos dá força para nossos irmãos e irmãs que estão sofrendo com o corona, a entender que você tem um plano perfeito para tudo isso, que você está no controle também, Senhor. Peço tudo isso em seu nome. Amém. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos ó Rei Jesus, invocamos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos ó Rei Jesus, invocamos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti.